Olá, esqueci de aumentar aqui. Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma conversa na nossa série sobre a linguagem, a escrita e este momento que vivemos. Hoje vamos falar de uma linguagem que na verdade são duas, com Bob Souza, que juntou a questão da fotografia com a questão da cena teatral, e vem já, o Bob chegou, há um tempo registrando esta... Vamos pôr o Bob não. E vem um tempo já registrando a cena teatral de uma maneira bem bonita e única. Vamos falar sobre essas duas linguagens aí com Bob Souza. Oi, Bob. Olá, Tudo bom? tudo bom? Bem, e você? Bem, me ajeitar aqui, Sim. ver se eu estou enxergando. Eu também fico pontilhando o Bob. É, Obrigada por você estar aqui. Vamos conversar. Eu estava falando que a gente vai falar de uma linguagem que são duas, que você transformou aí duas coisas em uma só. verdade, fotografia e teatro, né? Isso. Minhas paixões. E eu queria começar perguntando um pouco sobre essa questão dessa linguagem, né? Quando é que você decidiu, digamos, focar literalmente na cena teatral? Quando a gente pensa em foto, né, um universo gigantesco. Esse é uma especificidade bem complexa, né? Fotografar cena. Como que foi que isso se deu? Por quê? Conta um pouquinho desse. Então, a história é bem longa, mas eu vou resumir bastante. Que na verdade é uma coisa só. Eu sempre fui, desde muito pequeno, assim, criança, gostava muito de fotografia. Mas eu não gostava das fotos. Eu me imaginava fotografando. Esse é o primeiro ponto. A fotografia está em mim há muito tempo. E na adolescência me veio a paixão pelo teatro, né? Tinha alguns amigos que estudavam no curso do Fontana, há Ah, muito tempo atrás. E aí eu me apaixonei também, cheguei a fazer algumas coisas, tentei entrar no Teatro Escola Célia Helena com 16 anos, não consegui porque eu trabalhava, aquela coisa louca. E ficou a paixão pela fotografia e pelo teatro nesse tempo todo. E aí, depois de um certo tempo já mais estabilizado, já casado, com os meus filhos bem pequenininhos, eu falei, acho que é hora de fazer alguma coisa que eu gosto. E aí eu fiz um curso de fotografia de show, de música, né, com um professor maravilhoso, que é o Marco Aurélio Olímpio. E ali eu pensei, acho que eu vou juntar a linguagem de show ao teatro, que é a mesma coisa, né? Aquele palco uhum, escuro, muita luz, com a diferença é que no teatro você não pode fazer barulho, né? No show você pode andar, fazer clique, no teatro não, né? Então eu tentei adaptar essas linguagens para fotografar teatro. E aí as pessoas voltavam na semana seguinte com as fotos dos shows e eu chegava com fotos de cena. Eu era o patinho feio da turma, né? Puxa, de onde saiu esse maluco no que está curso. fotografando cena? E aí foi, né? Me apaixonei muito. Isso nos anos de 2003, 2004, há uns mais de 15 anos atrás. Uhum, E aí não parei mais, não parei mais. Entendi que era aquilo que eu queria fazer, já que eu não seria ator. E a fotografia que eu conhecia, a fotografia de estúdio, de publicidade, de moda, de gastronomia, não era a minha praia. A fotografia é muito técnica, sabe? Que você tem que elaborar toda aquela coisa da luz e da perfeição. E, e eu sentia que para mim não era aquilo. A minha ideia era mais um fotojornalismo, era essa ideia de pegar a coisa acontecendo. Então me encontrei na fotografia de cena. E aí uhum. fiquei, nesses últimos 15 anos, fotografando tudo que aconteceu em São Paulo. E um pouquinho depois vieram os retratos, que já é uma outra história. Mas eu estou nessa há mais de 15 anos. E tentando juntar a linguagem fotográfica, né, que a fotografia é uma linguagem, com a linguagem teatral, para falar de linguagem Uhum. com você. Bacana. É isso que eu estava pensando aqui. Tem todo mundo falando uns ois aqui para você, Luiz Eduardo, tem gente que falou que você é um mestre, ele falou que você é o Bob Pai, enfim, todo mundo dando oi aí pra você.
Porque eu tenho muitos filhos. Eu fiz que eu sou É, vó e pai. além dos três. Além dos três, né? Então, era disso um pouco que eu queria falar com você, né? São duas linguagens, a princípio díspares, né? Que é a questão da foto e a questão da cena. Como é que é esse olhar específico para a cena? Vamos, depois a gente fala dos retratos. Para a cena teatral, né? Que é uma coisa em movimento, você não pode fazer barulho. E se você faz um ensaio para fotografar, é uma coisa. Mas se você faz a foto ali no calor da cena acontecendo, mesmo da peça acontecendo, imagino também que seja muito diferente, né? No ensaio você para, enfim. E aí, esse olhar para a cena em movimento, como é que é isso? Assim? Como é que é fotografar isso? Tem uma técnica que você foi desenvolvendo, um olhar? Qual que é essa pulsação aí que você acha que já deve saber bem hoje em dia, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. A fotografia de cena é muito complexa. Na verdade, você está registrando uma obra que já está posta, já está feita, e você não pode interferir, né? Então, a fotografia de teatro, ela foi inaugurada no século XIX para fotografar, para fazer a divulgação dos espetáculos. E durante muitos anos aqui no Brasil também, ela se propôs a isso, a fazer a divulgação do espetáculo. Então, fotografar os atores já com figurino, elaborar algumas cenas posadas, né, para divulgar o espetáculo. A fotografia já feita ao vivo, ela já é um pouco mais recente a partir do equipamento fotográfico também, né, que foi melhorando com o passar do tempo. Então você precisa ter muita velocidade, né, de captura da cena para você conseguir registrar aquilo, congelar aquilo, porque o, o movimento na fotografia é bastante complexo de você congelar. E aí vem uma outra complexidade que é de você não atrapalhar o espetáculo, né? Você está ali e essa foi uma das minhas grandes dificuldades. Eu fotografei muita cena ao vivo. Por quê? Trabalhando todo esse tempo, eu fui percebendo que eu queria construir um acervo fotográfico. Como eu não fazia as fotos de divulgação para muitos grupos, né? Já existia algum outro fotógrafo fazendo isso, já parceiro do grupo, eu cheguei algum tempo depois. Já existiam alguns fotógrafos que faziam isso há muito tempo. Então, eu percebi que eu queria construir um acervo. Então, eu comecei a fotografar muita cena ao vivo. Isso é muito complexo. Você tem que chegar antes, escolher um lugar, se posicionar, ir com roupa escura, para que você não se destaque ali no meio do público. Fazer o mínimo de barulho, não se mexer, não caminhar, não mexer o braço. Respirar. Não respirar, exatamente. E aí tem uma outra coisa que é o clique da câmera, né? Que é um barulho muito pequeno, mas que é um barulho que, às vezes, em cenas muito, muito densas, muito, muito silenciosas, aquele pequeno barulhinho atrapalha. E aí vem toda uma técnica, né? Porque você passa a entender a cena. Eu, por exemplo, eu costumo fotografar a hora que o ator está falando, né? Que o som da voz dele vai abafar um pouco o clique. Na música, na hora de cenas mais fortes ou mais tensas, é onde eu procuro fotografar mais. E é isso, assim. E aí depois você vai conhecendo. Só fazer uma parte, então, só fazer uma parte aqui. Então, você normalmente vê a peça antes ou não necessariamente? Não, eu não gosto de ver a peça antes. Ah, não. Não Uau. gosto. Isso foi outra coisa que eu fui entendendo. Eu me desconcentro sem a câmera. Eu já cheguei a assistir espetáculo sem a câmera, eu fico, mas o que está acontecendo? Eu fico muito desconcentrado. Eu me concentro pelo visor da câmera. Eu acompanho o espetáculo sempre pelo visor da câmera. E para mim é muito mais bacana. E eu não gosto de assistir antes porque, na verdade, a minha fotografia é de um espectador, né? Se eu me assustar com a cena, se eu me empolgar, se eu me emocionar, a fotografia vai estar ali, né? Eu conhecendo a cena, de repente, isso eu já vi, isso aí não é assim. Então, sempre gostei muito de acompanhar. Aliás, tem até uma história curiosa que eu fui fotografar um espetáculo da Marisa Hort, que era O Inferno Sou Eu. E a produtora chegou em mim e falou, Bob, tem uma cena linda que ela joga o cinzeiro no esteiro e quebra tal. Eu fiquei desesperado, falei, gente, e agora?
E eu não consegui registrar essa cena toda, porque eu fiquei muito tenso, né? E eu já registrei coisas muito mais difíceis sem saber, sabe? De estar ali concentrado, acompanhando e de fazer alguns registros bem difíceis. Até do pessoal do espetáculo, nossa, Bob, você conseguiu fotografar isso? Ninguém conseguiu ainda, isso é muito difícil, é muito rápido. Então é mais ou menos por aí que vai a coisa. Como que, por exemplo, Bob? Uma cena sei lá, de luta, de briga, um negócio mais nesse Isso, sentido, assim? exatamente, exatamente. Tem uma cena também muito engraçada do Boca de Ouro, que a atriz, ela chega, inclusive, ela era namorada do diretor, né? E ela chega na ponta do palco, abre a roupa e fecha. Isso tem menos de um segundo, e eu fotografei. Aí depois o diretor falou, poxa, Bob, a cena tem um segundo e você fotografou meu namorado. Mas é esse tipo de coisa, assim, luta, às vezes uma lágrima que escorre, um suor, esse tipo de coisa, assim, eu já consegui captar. E cenas onde eu sou pautado para fazer, é mais difícil. Teve um tempo também, mais recentemente, que eu fiquei contratado da revista Cult para fazer uma coluna semanal no site da Cult com espetáculos. E aí, para isso, eu pautava o grupo, ia lá e fotografava o ensaio. Aí é bem mais fácil, né? É claro que você vai simular a cena que está acontecendo, com tudo pronto. E aí dá para você fazer um pouco mais de possibilidades, né? Então também tive esse período de fotografar os ensaios, como se fosse a cena, que também é um pouco mais fácil. Aí você já pode caminhar pelo palco, fazer barulho, mas é bastante difícil, bastante complexo. Eu achei bacana isso que você falou, que é um olhar, né? O olhar como se fosse um fotógrafo espectador, é um olhar específico, né? Porque quando a gente fala de fotografia, a gente fala de recorte, né? Você tem um olhar, esse é o seu olhar, a proposição de ser um fotógrafo que também é um espectador. Isso é bastante interessante, né? Eu queria te perguntar sobre duas coisas. Uma é isso que você falou dessa velocidade de captar, como é que é isso, né? Você está ali olhando e sentindo, tem essa questão da pulsação, então, de você não saber, e aí junto, mas como é que você leva a questão da máquina junto com isso, né? Da câmera, que é um objeto que pra gente que não é fotógrafo, atrapalha, né? A gente fala sempre, vamos viver e não vamos olhar pela câmera. Você está falando o oposto, eu vejo melhor e me concentro. Como é que é isso e a questão dessa velocidade de captar aquilo? Então, eu, apesar de não assistir o espetáculo, eu sei o que é o espetáculo, né? Eu sei o autor, eu sei as montagens que já foram feitas, conheço a maioria dos atores, a direção. Então, existe ali uma linha a ser seguida. E acompanhando a história, né, você vai entendendo apesar também de estar muito ali, sempre bem na frente, às vezes eu consigo olhar o que acontece nas coxias, né? E saber que vai entrar alguém, né? Então eu estou sempre muito atento a tudo que está acontecendo. A luz que está mudando, uma caída de luz, né? Vai cair a luz, a cena vai ficar mais tensa, né? Vai entrar alguém, vai explodir luz. Então isso tudo você vai acompanhando junto a ponto de quê? De regular a câmera para que ela capte mais luz, mais velocidade, menos velocidade. É assim que funciona. Então entendendo todo o espetáculo para estar ali a postos. Essa é uma característica. Chegar para um espetáculo sem saber nada é sempre muito, muito difícil. Eu tento conversar um pouco com as pessoas, com o diretor, o iluminador, às vezes. Uma das coisas que eu não conheço nada, eu chego lá, me dá a menor luz e a maior luz. E eu meço isso na câmera. Então eu sei que eu vou atuar na minha câmera de uma velocidade X até X mais 1. Então eu sei que eu vou trabalhar naquele espectro. Isso é uma coisa. E conhecer o espetáculo também. E uma das características que depois, ao longo do tempo, eu fui perceber, e isso eu até estudei no meu mestrado, uma das minhas características é fotografar gente. Alguns cenógrafos chegaram para mim, Bob, me manda aquelas fotos do palco, da cenografia. Mando sim. Fui procurar, não tem. Não tinha. Não tenho foto de cenário, não tenho fotos Não foi abertas. pensado. Não foi pensado. Não foi pensado. E até por não ser um fotógrafo contratado no sentido de fazer o que o grupo
precisa, já sou contratado muitas vezes. Mas eu gosto de fazer o que eu pretendo, né? Então, o fato de não ser pautado, Bob, faz aquela cena, não faz aquela, fotografa o cenário. Então, o fato de não ter isso me deixa muito solto para produzir o que eu precisar. E aí o meu olhar é muito para as pessoas, muito para as pessoas, para o ator, para a atriz, para as caras e bocas. Eu fui fazer uma exposição também na Cult, e todas as fotos eram de rostos e eram sempre muito focada na atuação. Tanto é que a exposição passou a se chamar Retratos, né? E essa fotografia de cena não é um retrato, né? Um retrato é uma coisa posada, medida. Mas a Cult preferiu chamar de Retratos do Teatro, que é o nome do meu livro, porque ali parecia muito retrato de pessoas. Uhum. Você acabou de falar, né? Você fez um mestrado, quer dizer, tudo isso também foi, né, ao longo do tempo você foi estudando, foi se especializando, foi olhando o seu próprio olhar. Isso é muito interessante, né? Você tá lá para fotografar, de repente você percebe, nossa, meu olhar é esse, né? Você vê o seu olhar pela própria foto que você tirou olhando, né? É um movimento muito interessante esse. Eu queria que você falasse, você falou que essa história de poder fotografar as peças em movimento veio também com o desenvolvimento do próprio material, da câmera e tal, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história aqui no Brasil. Tem um que é muito conhecido, que é o Fred Klima, né? Mas você fotografava. Queria que você contasse um pouquinho dessa história da fotografia de cena aqui no Brasil. Começa com o Fred Kliman, que era um ator do TBC, ele era alemão, né? E aí ele produzia também, ele era fotógrafo, e ele que produziu todo o material do grupo. Então, a nossa história na fotografia de teatro começa com ele, anos 40, 50. E as fotografias todas assim, posadas, né? Cacilda Becker, todo o pessoal do TBC. Ele tem um livro maravilhoso, que eu consegui, esse livro estava esgotadíssimo, e agora eu já tenho dois. Eu tenho dois, me deram. E vem daí. E aí, uma coisa bastante interessante também, existia um outro fotógrafo que se chamava... Já vou lembrar. Eu fiz uma analogia, ele era meio que o Bob Souza da época. Ele fotografava o teatro experimental. Ele fotografava oficina, anos 60, coisa que o Fred Kliman não fazia, né? O Fred Kliman estava muito focado ali nos trabalhos do TBC. Derli Marx. E eu conheci o Derli Marx. Não, eu conheci o Derli... Tá vivo. Conheci o Derli Marx e me apresentaram, falaram assim, ó, esse era o Bob Souza dos anos 60, né? E eu fiquei muito orgulhoso. E eu conversei muito com ele, fiz uma foto dele, né? Cheguei a publicar com um texto também. E ele era o cara que fazia esse teatro mais marginal, assim. E ele tinha um acervo bem bacana. Cheguei a conversar com ele sobre o acervo, tá lá todo com ele na casa dele. E ele é o cara que já passa a experimentar essa fotografia mais, que é como a que eu faço, né? Essa fotografia ao vivo, né? Tipo, fotografou teatro de arena, fotografou oficina. E então vem com Fred Kliman, Derli Marx, claro que entre outros, né? Esses são os que eu conheci, que eu pesquisei a obra. E aí, anos 80, a gente já vem com o João Caldas, que é um cara maravilhoso, um parceiraço, Lenise Pinheiro, fotógrafa da Folha de São Paulo, que construiu uma carreira enorme, né, na fotografia de cena. O Gal Ópido fez muita coisa muitos fotógrafos que hoje fazem outro tipo de fotografia começaram com a cena. O Gal Ópido fez muita coisa. Vânia Toledo também, eu fotografei, anos 60, 70, 80. A Vânia sai do teatro, da fotografia de teatro, para ir fazer capa de revista. Porque ela conhecia todos os atores da época e as revistas procuravam muito, né? Então tem essa turma. Eu era, até uns 15 anos atrás, um dos mais novos, assim. E eu já entro na fotografia digital, que é uma outra linguagem, né? Que é uma outra coisa. Eu consigo fazer muita coisa a partir da fotografia digital. Se eu tivesse que fazer, revelar, ampliar, tentar mostrar isso
o pessoal do espetáculo, a coisa ia ter um fluxo muito mais lento, né? Então, na fotografia digital, a coisa estoura, né? Eu consigo produzir muita coisa, né? Então, é um caminho também que a fotografia vai construindo. É mais ou menos por aí que passa a cena. E você estava falando essa questão do retrato, e quando você viu, você percebeu que você gostava de fotografar a gente, né? Tá lá toda a cenografia, então você vai focar ali nas pessoas. E daí você passa, então, também a fazer esse trabalho de registro das pessoas, né? Fazer um trabalho de registro de retrato. Queria que você falasse um pouco disso, desse projeto, que é gigante aí, e o que é isso de fotografar a pessoa, né? Qual é essa diferença desse olhar da cena para o retrato? Eu passei a perceber também nessa caminhada que a minha presença na fotografia de cena era maior do que fotografar espetáculos, né? Eu fui conhecendo, percebendo que era preciso construir uma certa memória a partir do meu olhar de espetáculos e de grupos que não eram fotografados, né? Também tem um pouco dessa linha, né? O seu olhar político para a coisa, de varrer a cena, periferia. Então eu comecei a me engajar muito nisso, tanto é que a ideia de fazer um mestrado que tentou mapear um pouco isso. E eu fui percebendo que a minha participação na cena teatral era muito maior do que isso. Então eu queria conversar com os artistas, eu queria discutir teatro, e foi aí que me veio... a minha fotografia de cena era muito rápida, eu marcava, chegava no teatro um pouco mais cedo, media a luz, sentava na primeira fileira, fotografava e ia embora. Eu ia embora nos aplausos do público, para quê? Para não invadir camarim, existe todo um ritual teatral que é preciso ser mantido, né? Então eu nunca fui falar com eles e tal. Então era tudo muito rápido. E eu queria falar mais. E eu falei, como que eu posso falar com eles? Eu não posso chegar antes que eles estão se concentrando. Depois é uma festa, é uma alegria, eles estão indo embora. Ou, bom, uma tristeza. Então eu quero falar com eles. E eu queria muito conhecer, aí vem uma outra história dentro da história, que era conhecer o pessoal do Ornitorrinco. A minha formação teatral, o meu olhar para o teatro passa muito pelo Ornitorrinco. Eu assisti muitos espetáculos deles e eu queria muito conhecê-los. Cacá Rossé, Maria Alice Vergueiro, o Xaxá, Cristiano Trisserri, toda aquela turma. E eu falei, assim, se eu tiver que falar com eles, eu quero começar pelo Ornitorrinco. E aí eu imaginei, eu quero fazer retratos. Quero sentar com eles, nem que seja 15 minutos, falar um pouco do que eu faço, entender um pouco o que eles fazem e começar a fazer retratos. E aí em 2006 ou 2007, mais ou menos, eu comecei. 2005. O retrato mais antigo do meu livro é da Fernanda Dumbra, que esteve aqui com você semana passada. Maravilhosa. Foi o primeiro que você fez, né? Que legal. Um dos primeiros. O que está registrado no livro, o mais antigo é o dela, 2005. E aí comecei a retratar milhares de pessoas, centenas de pessoas. Eu já devo ter uns 1000 retratos de pessoas ligadas ao teatro, bastante. E aí virou uma série, assim, o Retratos do Teatro é o nome do livro. E aí também, a partir de um contato, de uma ligação muito forte que surgiu entre mim e o Miguel Arcanjo, que é um jornalista também que cobre a cena, ele inventou, ele criou o Retrato do Bob. E aí isso vem perdurando aí desde 2012, né? São 8 anos, é o Retrato do Bob. Semanalmente, por onde ele estiver, ele já esteve no R7, né, que era um portal da Record, depois no UOL, agora ele está independente, e toda semana tem o Retrato do Bob, um personagem do teatro retratado por mim. E fotografar, só para finalizar, fotografar a pessoa é diferente, né? Você chega, conversa, ilumina, né? Você entende... E eu percebi também que o meu retrato vem muito da cena. Eu fotografo as pessoas em qualquer lugar. Eu não fotografo as pessoas num estúdio. Então, uma cadeira, um sofá, uma parede, um quadro, sabe? E isso compõe a minha fotografia quase como se fosse um cenário. A iluminação é muito, muito pautada na fotografia de cena,
né? Às vezes luz mais dura, imagens mais dramáticas. E eu fui entendendo isso no processo. Depois de muitos anos, gente, o meu retrato parece cena. E isso é muito incrível. E eu fotografo as pessoas em minutos, assim, que é essa velocidade da cena, né? De você chegar e resolver aquilo em poucos minutos. Fotografo muitas pessoas em camarim, que às vezes não tem muito tempo, ou não tem muito espaço, não tem muita luz, e resolve em 5 minutos. E eu consigo resolver. O meu retrato tem muito de cena, isso eu acho bem bacana. Eu brinco que se precisasse resolver qualquer coisa, se eu tivesse poder, eu chamaria a gente do teatro, né? Porque resolve tudo, né? Tudo rápido, dá um Tudo, jeito. Chama que dá um jeito. Então, o pessoal do teatro tudo. resolve Figurino, né? qualquer Cenografia, coisa. puxa uma cortina aqui. E aí eu queria te perguntar um pouco qual é essa diferença, né? Uma coisa é você ir lá e olhar aquela forma, aquela linguagem da cena, e aquilo te passa algo e você conseguir fotografar. Qual é a diferença de chegar, conversar com a pessoa, captar aquele olhar? Você já fotografou algumas vezes comigo, né, para alguns trabalhos. A gente teve a sorte de fotografar a Tatiana Belin, uma das últimas, acho que foi a última entrevista que ela deu, foi a que a gente fez. Como é que é chegar e ouvir, né, a conversa? Quando você vai com o jornalista conversa e você fica ali. Como é que você chegar, propor essa conversa e, digamos, montar a cena? Como é que é essa diferença? Como é que se dá isso, assim, pelo esse olhar do fotógrafo? A cidade é uma maneira muito tranquila. No começo, eu tinha aquela coisa meio que de, nossa, eu estou diante de um cara que eu admiro muito. Então tinha um pouco dessa, vou chamar de timidez, né? Que eu sou um cara um pouco mais reservado. Mas com o passar do tempo, a coisa foi ganhando uma certa vida, né? Eu já sei muito o que eu quero fazer, né? Eu conheço, se eu não conheço pessoalmente, eu conheço a obra daquele artista. E aí é chegar, conversar, né? Conversar, puxar assuntos muito em comum, né? Que são sempre assuntos sobre teatro, sobre carreira. Entendendo, conversando, montando equipamento, entendendo já o cenário, e é tudo muito rápido, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito tranquilo, uma relação muito de encontro, assim, eu costumo dizer que os retratos são encontros. Eu me encontrei ao telefone tocando. Eu também não desliguei o meu aqui, foi bom você lembrar. Você Voltando, falou dos são encontros, então. encontros, encontros. Eu costumo dizer também que o retrato é a pontinha do iceberg, sabe? É o último momento que aquele encontro trouxe. Porque as histórias dos retratos são muito marcantes, assim, né? Eu sempre falo, puxa, eu queria contar essas histórias num livro, porque as histórias são muito marcantes, são muito marcantes. As histórias são muito mais legais que os retratos, assim. Os retratos são fragmentos, né, daquilo que aconteceu. E porque eu tenho muito respeito pelo teatro, pela fotografia, pela arte. Então, acaba sendo momentos muito emocionantes, assim. Então, e acabam sendo muito leves. Eu penso que diferente de uma fotografia de moda, né, onde você tem que cumprir aquilo ali, aquele olhar de alguém que já preparou aquela imagem, é uma coisa mais técnica, talvez uma coisa até mais fria. Mas os meus retratos, não, eles são encontros, a ponto de ficar, às vezes, horas conversando. O meu retrato com a Maria Alice Vergueiro, falecida essa semana, foi um encontro maravilhoso, assim, maravilhoso. A foto, eu acho que é a coisa menos importante daquele encontro, para mim. E então tem isso, assim, é tudo muito leve, não tem muita coisa, não. Às vezes faço pouquíssimas fotos e converso mais, às vezes faço uma série de fotos. É gostoso, assim. Eu penso que, para além da fotografia, para além do teatro, uma certa memória que vai ficar em imagens, em texto. Eu acho que, para falar um pouco do retrato, é isso. Eu tenho muito orgulho de fazer isso. Muito importante. É bacana isso que você falou, porque essas coisas passam para a foto, né? Se é um encontro, se é algo que acontece, pode parecer besteira, mas eu que, enfim, sou jornalista, já trabalhei muito com fotógrafo,
passa para foto também, né? Quando a pessoa está entendendo o que quando tem esse encontro, quando tem algo mais afetivo e tal. Só para juntar aqui, queria fazer a pergunta que a Sueli fez, se você fotografa também a equipe técnica. Sim, Já. sim, sim. Isso que você falou é bacana. Eu fui fotografar, só para linkar isso com histórias, a Regina Boni, recentemente, e eu não a conhecia. E nós chegamos, aquela coisa já meio, né, distante, fomos fazendo. Com uns 10 minutos, assim, ela falou, Bob, você é um ótimo fotógrafo. Mas ela não viu a imagem ainda. Aí eu falei, que bom, obrigado a você, é porque eu tô muito à vontade. Então, eu já sei que você é um bom fotógrafo. Então, esse retorno, né, é muito bacana. Cada coisa tem esse afeto, fica muito, muito bacana. E sobre a equipe técnica, sim, sim. Teatro para mim é coletivo, teatro para mim, todo mundo que está ali fazendo tudo. O meu livro, uma das ideias iniciais do livro é que ele contemplasse todo mundo, o pessoal da técnica. Eu tenho iluminadores, eu tenho cenógrafos, eu tenho técnicos de palco, eu tenho figurinistas, eu tenho maquiadores, eu tenho todo mundo. Essa era uma das ideias que surgiram para o livro. E o livro, eu fiquei muito feliz, ele passou até a ser esse objeto de pesquisa de algumas escolas de teatro. Eu já ouvi falar que esse livro é usado na EAD, é usado na Escola Wolf Maia, é usado no Teatro Escola Célia Helena, para contar um pouco da história, né? Porque alguns personagens já se foram, né? Alguns deles, então eu tenho muito orgulho de fotografar todo mundo, assim. Eu quero fotografar todo mundo. A minha ideia é fotografar todo o teatro, mas é difícil, né? Já chegaram a falar volume 1, volume 2, volume 3, 10 volumes, né? Do É retrato isso aí. do teatro. Tem essa questão que você está falando do acervo, né? De poder fotografar todo mundo e tal. A gente tem um problema grande, e agora nem vamos entrar nessa questão do que está acontecendo agora, com um pouco que a gente tem. A gente conversou sobre o Fred Kliman, tem coisa dele, o acervo estava no Centro Cultural São Paulo, né? Ali, não sei como é que está hoje, mas eu lembro que uma época que eu pesquisei estava lá. Então, a gente queria que você falasse um pouco da importância da preservação do acervo, de manter isso vivo, né? E como é que você faz com esse acervo gigante que você tem? Como é que, se isso tem, as pessoas que pesquisam têm acesso, se você pensa nisso no futuro, se você tem contato com esse acervo dessa foto de cena aí, e como é que isso anda, e qual a importância disso? É importantíssimo, né? Fotografia é memória e a fotografia de teatro merece esse espaço, né? Quem fez o acervo do Fred Kliman foi Maria Teresa Vargas, que andou ali muito tempo pelo Centro Cultural, e ela teve a ideia de juntar esse acervo todo e está lá ainda. Os outros fotógrafos não tiveram a mesma sorte, não tiveram o mesmo caminho, né? Sei que João Caldas cuida do acervo dele. A Lenise, acho que a própria Folha é quem deve cuidar desse acervo. O meu está comigo também, milhões de fotos, né? Dali eu tento preservar da melhor maneira possível, HDs e mais HDs, e backups e mais backups. Já tentei falar com alguns centros culturais, com algumas instituições, né, mas o assunto não ganha força. Essa é uma das principais... Dificuldades? essa falta de apoio é muito difícil, assim. Às vezes a gente poderia produzir muito mais, poderia ter muito mais, mas a gente esbarra sempre nessas questões. Mas a gente vai juntando cada um a seu modo, e sempre essa ideia de que é preciso, né, preservar tudo isso, mas falando institucionalmente é muito difícil, é muito difícil. No começo do meu mestrado, o Alexandre Matti, o professor Alexandre Matti, que foi o meu orientador, ele chegou a conseguir um espaço na Unesp Digital, que era um espaço que iria abrigar o meu acervo. A história começou mais ou menos bem, mas a história foi se perdendo. A história foi se perdendo. Alguma parte muito pequena do meu acervo está lá. Inclusive, eram os alunos que subiam essas imagens, né? Então tem que catalogar. É todo um trabalho técnico, né? De catalogação.
Então, isso foi se perdendo. Os alunos Saindo. que participavam daquele projeto de pesquisa específico foram saindo, a coisa foi se perdendo. Mas a importância é muito grande e a dificuldade é maior ainda. Uhum. Então, hoje em dia, você guarda o seu acervo. E como é que é isso, né? Eu, assim, com poucas fotos na minha vida, já é super complicado. Põe uma pasta, depois põe outra. E para as pessoas terem acesso, existe esse acesso ao seu acervo? Você tem projetos de outros livros? Como é que se dá para as pessoas, por exemplo, pesquisarem isso que você já tem aí? Você está falando há mais de 15 anos, né? Já é um tempo aí grande. Como é que se dá esse acesso, Bob? Então, eu tenho um site onde eu colocava parte dessa história. Lá fotografava o espetáculo, achava muito bacana, editava uma sequência de fotos e colocava lá. Só que isso começou a ficar inviável, né? Fazer isso com um espetáculo é uma coisa, fazer isso com 100 espetáculos, né? E uma outra coisa também, vem a ideia de que é preciso um método para fazer isso, né? Eu não posso sair por aí fotografando todos os espetáculos e colocar no meu site, sabe? Em termos de custo mesmo, de tempo, de custo, isso é muito complexo, né? E o meu site não pode virar uma plataforma de pesquisa de fotografia de teatro. Gostaria que fosse, mas penso que é inviável. Então, parte do que eu faço está lá no meu site. O acervo completo não está disponível, né? Isso envolve muitos HDs, uma certa operação, né, para você deixar isso disponível, a pessoa clicar, baixar. Então, fazer isso eram algumas das ideias que eu queria fazer, mas nunca consegui. Assim, penso que é preciso ter apoio, é preciso ter patrocínio, e é preciso ter um método, né, para que você faça isso. Para você ter uma ideia, o próprio Centro Cultural também, o Centro de Pesquisa nos anos, se eu não me engano, anos 90, criou um método, né, que era pautava os fotógrafos para fotografar certos espetáculos, né, a partir de uma curadoria. Então, João Caldas, Gal Ópido, entre outros, fizeram aquele material, voltavam com aquilo para o Centro Cultural e aquilo era catalogado e posto como acervo, né? Isso alguns anos isso aconteceu, depois parou, né? Então, isso é uma forma de se fazer. Agora, o fotógrafo sozinho, custeando tudo isso, fazendo tudo isso, é muito difícil. Então, como é que você fala para quem quer começar a fotografar teatro? Assim, o que é necessário, né? Você falou dessa questão toda, digamos assim, técnica, né? Vestir de preto, não sei o que. Mas esse olhar que você foi desenvolvendo, né? Como é que isso se dá? Tem que ter primeiro o amor pelo teatro? Dá para desenvolver isso apenas como uma técnica? O que você falaria disso? Assim? Então, tem que ter amor pelo teatro. Isso é premissa básica, senão você não começa. Fotografia de teatro não é você ir para um teatro e fotografar, né? Eu estudei um pouco isso e entendi. Você pode ir para um teatro fotografar figurinos, seria uma fotografia de moda. Você pode ir para um teatro fotografar cenários, seria uma fotografia de arquitetura. Estar num teatro com uma câmera não é fotografia de teatro. Isso eu aprendi com o tempo. Estar no teatro com uma câmera fotografando teatro é preciso você gostar de teatro. Você entender o teatro, você se relacionar com o teatro. Ó, chegou alguém. Bruno Gaudêncio. Pode ir falando que eu vou anotando aqui, te pergunto. Você não perdeu raciocínio. Então, fotografar teatro é preciso se envolver com o teatro. O Robert Capa, que é um fotógrafo que morreu fotografando guerra, ele dizia que para fazer uma boa fotografia é preciso estar perto do seu objeto. E ele morreu fotografando guerra, ele estava muito perto. Um cara que... Então, e eu penso isso também, estar perto do teatro é isso, é você amar o que você faz, é você conhecer os teatros, conhecer os textos, as montagens, os diretores, os atores, os cenógrafos, os figurinistas, os iluminadores, é estar junto, sabe? É estar ali inteiro, acompanhando, se emocionando, e isso para mim é fotografia de teatro. A pessoa que, eu quero só estabelecer como uma técnica, ok, ele vai ter velocidade, ele vai conhecer de luz, de poucas luzes, movimento, isso sim, pode ser, mas estar no teatro durante tantos anos, com todas as dificuldades que a gente relatou aqui,
É preciso gostar muito de teatro. Então, se o cara quer, eu já fiz alguns cursos, já ministrei alguns cursos no Sesc, Senac, e a primeira coisa que eu falo se você não vai ganhar a grana que você imaginou que fosse ganhar, você não vai ser o cara mais reconhecido do planeta, você vai estar ali, sabe? Você é mais uma engrenagemzinha de uma grande roda que é o teatro, né? Então isso acontece com todo mundo. É igual chegar para um ator de teatro e falar dá para ser ator de teatro e só como um hobby? Ele não dá também, né? É preciso se envolver. E aí que vem também a ideia de que pouca gente faz. Muita gente começa e pouca gente fica. Você vê, aqui nós falamos de 5 nomes, 6 nomes, né? É claro que tem mais gente fazendo, óbvio, mas com esse método, com esse empenho, tem pouca gente fazendo. Acho que é Bruno Gaudêncio, falou que ele chegou agora, ele queria saber qual a periodicidade aí, de que ano que é o seu acervo. Você falou que tem uns 15 anos, né? Mais ou menos. Tem uns 15 anos, assim, desde o comecinho que eu ia só praticar, que mais ou menos 2003, 2004, mas fotografias mesmo, acho que com sátiros e com já uma camada bacana da cena teatral paulistana de 2005 para frente. Tem uns 15 anos já. Eu queria que você falasse um pouco, então, da cena em si, né? A gente está falando bastante de fotografia, mas você acabou de falar isso, né? Para ser essa pessoa que fotografa o teatro, tem que amar o teatro, tem que... Como é que você olha, então, essa cena teatral? As modificações, né, ao longo desses 15 anos, como é que você olha, do que você pode falar? Acho que principalmente você fotografa a cena teatral paulista, né? Que é uma cena super pungente e tal. E o que você vê da cena que você teria para dizer que seu olhar foi vendo e que se você fosse pôr essas fotografias assim ao longo, uma do lado da outra, o que a gente veria assim de modificação principal, digamos? Eu acompanhei o boom do teatro de grupo, né? Com a chegada do Fomento nos anos 2000, surgiram muitos grupos, né? Muitos grupos. Quando eu cito o Ornitorrinco, né? Que era um dos grupos ali dos anos 90, assim como o Teatro da Vertigem, eram alguns, né? Dos anos 2000 para frente surgiram muitos grupos. Deixa eu só fazer uma parte, só para explicar que o Fomento é um edital da Secretaria Municipal de Cultura que subsidia grupos, pesquisa, né? Ao longo de um ano. Pesquisa. Então, com esse incentivo, muitos grupos foram chegando, né? Muitos. Então, eu vi nascer muitos grupos. Então, o que eu colocaria como um painel assim é essa diversidade, né? O teatro de grupo que chegou com tudo, né? Muitos experimentos. Eu sou um cara mais ligado a esse tipo de pesquisa, né? Por exemplo, eu não tenho fotos de grandes musicais. Eu não tenho fotos de grandes montagens, sabe, com atores... um teatro já mais rico, vamos chamar assim, comercial. Então, eu sou muito ligado a esse teatro de rua, teatro de grupo, experimentações. Então, acho que um painel que eu colocaria desses 15 anos seria essa chegada diversificadíssima aí de muitas pessoas e grupos. Os grupos ligados a universidades, né, a pesquisas que vieram da universidade. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Minha fotografia é mais ligada a esse tipo de olhar. O teatro comercial eu tenho pouca coisa. Eu poderia ligar, por exemplo, o trabalho do João Caldas, né, a esse teatro comercial. Então dá para ficar muito claro, colocar uma exposição do João Caldas assim é um pouco isso. O meu não, o meu é pé no chão, assim, galera. Aí você falou de uma coisa aí que eu acho que também muda um pouco. A gente estava falando um pouco dessa caixa preta, né? Que é chegar ali, ter a luz, falar com o iluminador. Você acabou de falar de um outro teatro que deve ser ainda mais complexo, que é o teatro de rua. Eu queria que você falasse dessa foto de teatro de rua, que isso que você está falando, dessa mudança aí, desse paradigma, né, de teatro de grupo. Tem muita coisa, né, de pesquisa de teatro de rua, como é fotografar teatro de rua. E 2, o público, né? Como é que o público entra nessa soma aí?
para fazer a foto de teatro? Também dentro da caixa preta. São duas coisas completamente diferentes. Na caixa preta, o meu mestrado, bacana você ter tocado nesse assunto, ele apresenta essas três formas de fotografia, né? Rua, caixa preta e os espaços híbridos, né? Que são aqueles em hospitais, em fábricas, vertigem, né? Teatro da Vertigem. Teatro da Vertigem, que você vai caminhando junto com a cena. Então eu pesquisei o olhar para esses três tipos de métodos de fotografias. É muito diferente. O teatro de rua, você está junto com o público, caminhando, se mexendo, aí sim você pode se mexer, você pode fazer barulho. A iluminação o que tiver, é com Deus, né? Iluminado por Deus. E aí eu comecei, no começo tinha muita dificuldade, porque tinha muita luz. Eu fui um cara forjado ali na pouca luz, sabe? Um fio de luz, para mim, era tudo. Ai, que maravilha ter um fio de luz. E a rua eu passei a ter um pouco de dificuldade do excesso de luz, né? É outro tipo de fotografia, totalmente diferente. Você pode caminhar, fazer barulho, a luz é diferente. E é outra emoção, é outra coisa. E uma característica da fotografia de rua é que ela compõe o público. É preciso ter público, porque o público faz parte da apresentação. Uma fotografia, aí você vem aquela coisa que você falou do recorte, uma fotografia de rua, onde eu foco somente nos atores, ela não é uma fotografia de rua. Eu estou tentando trazer a linguagem da fotografia da caixa para a rua, né? A fotografia de rua, necessariamente, ela é composta por tudo, pela rua, pelo público, né? Pelos vários cenários que estão ali, né? Lojas, casas, toda a arquitetura da rua. Isso é fotografia de rua. Então, de repente, você pode fotografar todas de um mesmo jeito, ter a sua linguagem, e falar, não, a rua, para mim, vai ter só a carinha do ator ali. E aí, ela não é uma fotografia, é uma fotografia de rua. E isso eu tive que entender para começar a fazer. E a fotografia nos espaços híbridos, que é quase que uma rua com a caixa preta, e tem mais iluminação, as salas têm um certo tipo de envolvimento ali, essas são as duas coisas juntas, né? Você pode estar caminhando junto, você pode entrar na cena, só que você já tem uma luz mais controlada em alguns espaços, hora não, hora é a rua mesmo. E é gostoso, assim, é muito gostoso. É muito bacana. Muito bacana. Você até se ilumina falando disso. Eu estou pensando aqui no Teatro da Vertigem. E cadê esse teatro agora, né, Bob? Tá chegando, vai chegar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do público. Como é que o público... a gente está falando, claro, do palco, da luz, tudo isso te modifica ali. Como é que o público, não pensando na rua agora, foi uma curiosidade que me surgiu, na verdade, na Caixa Preta, como é que é essa relação com o público? Ele modifica um pouco, quer dizer, quando a gente fala de teatro, a gente fala muito isso, né? O público modifica o espetáculo, né? Para quem não é de teatro, fala, como é que é isso para o fotógrafo? Faz diferença a forma de reação do público? Isso acaba impactando você Faz também? bastante diferença, bastante diferença. Eu já cheguei a não fotografar um espetáculo por conta de um público muito exigente ali, alguém já tipo, cochichar o barulho, não sei o quê. E eu não estou ali para atrapalhar nada, eu estou ali para tentar registrar alguma coisa, né? Eu já cheguei a não fotografar por conta de público, eu já cheguei a fotografar muito mais tranquilo, com um público muito mais disposto, assim, entendendo a minha presença ali. E quando eu falo de presença, é isso, né? O fato de você fazer tanto esse tipo de trabalho, de você estar ali, você passa a ser conhecido também, né? Às vezes você ganha alguns privilégios, é o Bob. Então beleza, o Bob, ok, se ele fizer barulho tal, deixa que é o Bob. Eu já cheguei a ter esse tipo de carinho, né? Ou não, tipo, é o Bob, azar dele, eu não paguei para ouvir barulho. Tem isso também, são tantas histórias maravilhosas. Eu já cheguei a estar num teatro, assim, onde os próprios atores perguntaram, o Bob tá aí? Né? Então isso é muito bacana, ou seja, te dá um certo passaporte para o público entender, né? Falar, gente, o Bob tá aí, se
os próprios atores estão endossando a presença do Bob, é porque ele pode estar aí. Então eu chego a ter esse tipo de respeito. Deixa ele fazer o trabalho dele, porque ele está aí. Então tem de tudo, assim. E a presença do público muda, com certeza. Eu teve um espetáculo também da Vera Holtz, que eu não consegui fotografar. Eu comecei a dar os primeiros cliques. Aliás, o pessoal da produção me colocou num lugar muito ruim, me colocou meio que no meio, no meio das cadeiras. E eu fiz os primeiros cliques, o pessoal começou a olhar para o lado assim, o que é isso? Peraí, eu comecei a ficar incomodado, tentei fazer mais alguns. Voltou esse tipo de comentário, eu falei, vou ficar quieto, não estou aqui para atrapalhar ninguém, e não fotografei, fiquei muito frustrado, mas não fotografei. Consegui fotografar uma cena que tinha um helicóptero, assim, o som era de um helicóptero muito alto. Eu falei, nossa, eu vou fazer 100 fotos agora. E fiz. Mas a presença do público ela é decisiva para você fazer ou não o seu trabalho. A gente está falando desses locais diferentes, né, híbrido, na rua e tal. Cada um, digamos, que você foi desenvolvendo um certo... a gente ouve muito essa palavra, infelizmente, nesse momento, que é o protocolo, né? Você foi desenvolvendo protocolos para esses lugares diferentes, é isso? E como é algo também muito novo, e como você falou, né, pouca gente fica, né, persevera, até por, enfim, inúmeras dificuldades, até econômicas e tudo mais. Você chegou a passar isso de algum modo, Bob? Você falou que deu alguns cursos, tem seu livro, seu mestrado. Essa questão desse protocolo, você chega a passar essa experiência tão viva, tão rica que você tem, de algum modo, assim? É isso, assim. Quando eu vou falar sobre, eu tento fazer uma conversa, né? Porque é um pouco complexo, né? Às vezes as pessoas vão para um curso, para uma palestra, querendo entender dicas e como é que eu vou fazer o pulo do gato, né? Para eu fazer e tal. E eu tento, do meu jeito, assim, contando da minha história, né? Que a minha história, acho que ela vai trazer todos esses elementos, que é explicar um pouco isso. Gente, é assim, né? É uma conversa super franca, é assim. Tiveram pessoas que já saíram do curso por conta disso, porque a pessoa quer o pulo do gato, como é que eu ganho, como é que eu não ganho e tal. Não, é isso, eu faço isso, né? Querem aprender um pouco mais sobre? Vamos falar de técnica, de método, vamos falar sobre tudo, mas deixando sempre muito claro que é isso. A vida de um fotógrafo de cena é assim. Se você está afim, vamos fazer. Eu tenho muito isso, tenho esse compromisso comigo mesmo, né? De que não vender gato por lebre, né? É assim. A minha história, a minha trajetória é assim. E não se iludam. E vamos juntos, né? E aí a gente acaba conseguindo coisas maravilhosas. Por exemplo, eu consegui fazer com que uma turma minha, que o curso era no Sesc, fotografasse um espetáculo do Antunes Filho. Aqueles caras dificilmente fotografariam um espetáculo de Antunes Filho, assim, o ensaio, né? Que foi feito só pra gente. Então, eu demorei anos e anos para fotografar Antunes Filho. Então, esse tipo de coisa, né? Talvez esse jogo, né? Que eu posso fazer. E sempre com esse compromisso. Ó, é assim que funciona. Quer fazer, vamos junto. Mas é difícil. Não tem almoço grátis. Porque tem essa questão, hoje todo mundo fotografa, né? Tem isso aqui que é o celular, e aí talvez isso que você está falando, que você fale para os seus alunos olha, você pode pegar uma câmera e sair fotografando, mas a questão não é bem essa, né? E não é. E não é. Tem gente com muita técnica que vem fazer o curso, muita técnica mesmo, assim, né? O cara que domina muito, e aí ele vai precisar desconstruir aquilo, né? Porque a técnica dele para teatro, ela vai funcionar em termos, né? Você precisa ter muito respeito, assim. Eu sou o cara que eu já vi uma atriz, aliás, várias, né? Mas uma que me marcou muito. Ela, antes de subir no palco, ela se ajoelha, beija o tablado, né? Então, como é que você vai invadir um espaço desse, né? Dessa magnitude, com esse ritual? Como é que você pisa num palco desse? Precisa ter respeito, né? É preciso ter muito respeito. Então, o teatro é isso. O teatro é você entender tudo isso. Sem entender isso, você não avança. Você vai estar fazendo um outro tipo de coisa. É preciso entender o teatro. O teatro tem seus meandros, tem seus melindres, tem suas
paixões é isso. Então, quando você vê o nível de envolvimento de uma atriz com o espaço de trabalho dela, você não pode menosprezar isso. Eu vou chegar lá de qualquer jeito, eu vou fazer barulho, eu vou pisar, eu vou gritar, eu vou... Então, eu falo muito sobre isso, assim, quando eu falo de fotografia, né? Eu tenho uma paixão em tudo isso, né? E é o que eu tento passar. Bacana. Todo dia eu falo isso, mas é verdade, a hora passa rápido. Temos 5 minutos só para terminar. Olha, O Instagram tira a gente do ar. Eu queria que você terminasse falando duas coisinhas. Uma é o que você fala para as pessoas que querem entender ou começar, ou enfim, se informar sobre a cena, a foto de palco. Sei lá, um livro, qual é o seu livro, como é que elas chegam nisso, se tem alguma outra coisa para indicar, e rapidamente também o que você está fazendo nesse momento que o teatro não está aí para nós. Bom, sobre o que eu estou fazendo, semanalmente o Retrato do Bob, no blog do Arcanjo. Aí ele está usando uma curadoria que é dele, de retratos antigos, né, de coisas que eu já fiz. Ele está chamando de TBT, Retrato do Bob, e aí apresentando essas caras maravilhosas que tem mais de 1000. Então dá para ficar muitas semanas com isso. Eu tenho estudado bastante, eu tenho lido, eu tenho mexido um pouco no meu acervo, né, buscado coisas diferentes ali. Eu tenho usado esse tempo para pesquisar. Eu acho que é o que a gente pode fazer agora, né? A minha fotografia está muito ligada a estar lá, né? Fotografia é estar lá, é estar diante de um objeto, né? Então, eu não posso estar, eu vou usando sempre para pesquisar. Tenho ideia de fazer um doutorado, né? Tentando mapear esses teatros que eu acabei de citar aqui, o teatro de grupo, né? Tentar entender onde eles estão, como eles vivem, como o que eles comem. O que se alimenta. O que se alimenta. Então, estou estudando muito. E sobre quem quer começar, é isso, vamos junto, vamos fazer. Eu estou aqui à disposição, eu tenho meu site, tenho minhas redes sociais. Mas mais do que isso, né? Preciso pesquisar, né? Eu pesquisei muito. Eu sempre fui muito fã. Essa é a palavra que eu posso usar. Eu sempre fui muito fã da Lenise Pinheiro, da Vânia Toledo, do João Carlos. Eu fui atrás de tudo que eles faziam, né? Os livros da Lenise, do João. E eu tinha vontade de falar com eles. Hoje eu falo com eles, né? Sou amigo de alguns. E é isso, vá atrás, assista muito espetáculo, leia sobre, pesquise o acervo do Fred Kliman, do Deli Marques, de tudo que está lá no Centro Cultural. É preciso conhecer, assim, é preciso, para tudo, né? Para tudo que você vai fazer, é preciso você estar de corpo inteiro, assim. Equipamento costuma ser bastante caro, né? Equipamento para fotografia de teatro, as lentes são claras e caras. Então você vai construir isso a partir de um certo período, assim, mas é preciso entender o que você quer fazer, né? E pesquisar, se dedicar. Acho que é o caminho, não tem outro caminho, não tem almoço grátis, não tem nada, você tem que conhecer, né? A ponto de você depois tá junto, assim. Para finalizar, eu queria falar uma coisa, talvez que tenha muito a ver com isso, né? Com essa paixão e com esse envolvimento. Eu fui fazer uma capa para a revista Cult, com vários artistas, né? Se chamava Ocupa, aquele tempo das ocupações, vamos ocupar tudo, ocupar a Funarte, ocupar tudo. E eu fui fazendo teatro oficina, o Zé Celso chamou um coletivo de artistas para fazer esse retrato e essa capa da revista Cult. Aí fiz a foto, no final eu estava guardando meu equipamento, o Zé Celso me chamou e falou, Bob, vem cá. Estava ele em uma turma e falou assim, Bob, você não é um fotógrafo. Falei, puxa, não sou fotógrafo. Zé Celso falar que eu não sou fotógrafo. Fiquei meio assim, mas por que, Zé? Ele falou assim, você não é um fotógrafo. Você é um personagem do teatro paulistano. Ah, que lindo. E é isso. Você tem que estar junto, você tem que estar dentro, senão você não avança. O Galvão falou que foi muito importante para o Colabone você ter fotografado ele, te agradeceu e disse que também quer ser fotografado por você. E esse mais um que acabou de ir, né, recentemente, e pelas suas lentes, todos continuam, né? Pelas lentes, todos estão por aí. Obrigadão por você ter vindo, parabéns pelo seu trabalho, te admiro muito. Temos 23 segundos restantes. Obrigado por todo mundo que veio. Obrigadão.
Obrigado, E amanhã agradeço. eu agradeço também. Amanhã estarei aqui de novo às 11 da manhã. Tchau, Bob. Valeu. Brigadão. O trabalho que você está fazendo é muito bacana também. Obrigada. Parabéns. Tchau, gente. Até amanhã.